O solo paulista não fez bem ao Atlético Goianiense, que agora volta a jogar em Goiânia, e tem um Cuiabá que vem com a moral elevada após bater a equipe do Atlético Paranaense de virada na Arena Pantanal. Quem tende a levar melhor, trazer um pouco da minha avaliação para o confronto, se tem um favorito ou não para o jogo, prováveis escalações também. Vamos montar aqui nos campinhos das duas equipes e trazer também informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Fique à vontade para deixar um pouco da sua expectativa também, para deixar o seu placar aqui nos comentários, para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem Série B aqui no canal, tem outras divisões do Campeonato Brasileiro também. Atlético Goianiense e Cuiabá acontece nessa terça-feira, é um dos jogos que finaliza a quarta rodada da competição. E se tem aqui, trazendo um contexto das duas equipes, um início minimamente diferente, principalmente avaliando o fator dos dois jogos do Atlético Goianiense jogando no interior de São Paulo. Um contra o Botafogo, onde quase saiu derrotado do confronto, foi encontrar um empate na reta final do jogo, e outro contra a equipe da Ferroviária, que terminou derrotando o Dragão em Araraquara, na Fonte Luminosa. Dentro de casa, o Atlético na primeira rodada estreou bem, com um bom resultado de virada sobre o Atlético, mas aí vem muito aquela avaliação de o Atlético não começa bem a Série B, não conseguiu pontuar até esse momento na competição. Então a gente tem um Atlético que volta a jogar em casa, mas contra um adversário que vai exigir muito mais do que a equipe mineira exigiu. Você tem um Atlético que pode ter mudanças em relação aos últimos jogos. Eu dei uma pesquisada aqui, a ESPN traz um ponto de talvez o Atlético de Tencade vir com algumas alterações. O próprio GE também traz esse ponto de possíveis mudanças. É um Atlético que tem baixas importantes, Caio Dantas, que é uma baixa já um pouco mais recorrente, mas tem a baixa do Shailon no meio de campo, é um dos grandes 10 da Série B e pode desfalcar, vai desfalcar o Atlético, pelo que eu consegui ver de informação sobre as duas equipes. E do outro lado se tem um Cuiabá com um grande, dá para dizer ainda, início de trabalho do Guto Ferreira. O Guto ele chega numa reta final ali de primeiro trimestre ainda do ano, consegue resgatar algo do Cuiabá, consegue fazer com que a equipe desempenhe muito bem, tem um bom início de Série B, principalmente quando a gente avalia o jogo da última rodada, da terceira rodada contra o Atlético Goianiense. Eu trouxe até um pós-jogo especial para esse confronto. Foi um Cuiabá que não começou bem, um Atlético avassalador nos primeiros minutos, né, o Atlético de Barbieri, mas depois um Atlético que se acomoda com 1-0 e termina pagando muito caro por isso. Eu vou trazer aqui duas possibilidades de escalações para a equipe do Cuiabá, mas começando com a equipe mandante para esse confronto. O que dá para projetar? Isso daqui eu terminei pegando na provável da ESPN e eu vou trazendo aqui algumas avaliações. Como eu disse, Caio Dantas fora, Shailon também fora. No gol tem o nome do Vladimir, dos bons goleiros da Série B. Tem para lateral direita o nome do Juan Teixeira. Tem também, seguindo aqui, a figura do Matheus Felipe, contestado, mas eu entendo que é um zagueiro que pode entregar mais sim, mas eu vejo como uma das boas peças de defesa da competição. O outro zagueiro, a figura do Pedro Henrique. Para a lateral esquerda, o nome do Romão, um dos bons laterais, um lateral muito caracterizado pelo apoio, um lateral que tem muita liberdade para avançar. No meio de campo, William Maranhão, muito poder de marcação, mas tem também uma qualidade para ajudar a construção inicial. Seguindo aqui no meio de campo, outro bom nome, Haldrey, confesso que não sei se é assim que escreve, meia central, né? Que a gente tem tanto poder de criação como poder de marcação, muito mais poder de marcação, mas também alguma qualidade com a bola. Ariel tem o nome do Potker, também não sei se é assim que se escreve, mas é aquele Potker, centroavante ou atacante de lado, pode funcionar como um segundo atacante também por dentro. Tem aceleração com o nome do Marcelinho, e lá com a 9
provavelmente a figura do Sandro Lima. Então essa é a provável escalação do Atlético. Perde muito sem a figura do Shailon, é um dos grandes líderes do grupo, não só técnico, mas figura de liderança mesmo em campo. Então perde muito, mas ainda tem a figura de algum destaque do Romão. Tem a figura do Marcelinho com algum destaque, o próprio nome do Potker também tem algum peso, e Maranhão e Haldney são nomes que olhando para meios de campos da Série B, são nomes completos. Não são 10, né? Não tem aquela característica de municiar tanto assim os homens de frente, mas são bons jogadores de meio de campo. Olhando para o Cuiabá, tem Matheus Pazinato no gol, ex-América. Tem também aqui, seguindo para a linha defensiva, o nome do Mateuzinho. Mateuzinho que, assim como o Romão, mas olhando aqui para o corredor direito do Cuiabá, um lateral de muito apoio, de muita chegada no campo de ataque. Sander, já um pouco mais experiente, mas é um bom lateral também, tem fôlego, não como o Mateuzinho, mas tem fôlego também para dar um suporte no campo de ataque. Na linha defensiva, Alan Imperiur como um dos zagueiros, o outro zagueiro é o Natan. Abrindo o meio de campo, a figura do Lucas Mineiro, e um Lucas que, para a saída dos laterais, o Lucas faz a saída de 3 aqui com o Imperiur e com o Natan, para liberar tanto o Mateuzinho e liberar também o Sander. O que aconteceu no jogo contra o Atlético? No primeiro tempo, se tinha esse movimento aqui do Lucas Mineiro ficando. E quando no segundo tempo o Lucas teve mais liberdade, se teve um Cuiabá ganhando mais as disputas no meio de campo. Vamos ver como ele vai se comportar nesse jogo contra a equipe do Atlético. Mas em uma tendência natural ele fica um pouco mais para liberar os corredores laterais. Seguindo aqui no meio de campo, tem a figura do Max e tem a figura do Denilson. Na linha de ataque tem o Lucas e tem Derek aqui no comando do ataque, mas pode ter uma outra opção. E o nome do Pedrinho, marcou um dos gols da vitória contra o Atlético, nome de muita velocidade, de muito 1 contra 1. Uma outra possibilidade é Derek Lacerda jogando aqui e na posição da 9, a figura do Edu, né? Aquele ex-Cruzeiro que teve um grande ano, uma grande Série B com a camisa do Cruzeiro. Isso daqui eu entendo como ideal. Fisicamente, não sei até que ponto o Edu consegue jogar os 90 minutos, mas acredito que isso pode acontecer em algum momento. Aconteceu contra o Furacão e acredito que pode acontecer contra o Atlético Goianiense nesse confronto. O momento, talvez pelo impacto das duas últimas rodadas, é de um Cuiabá que chega talvez um pouco mais forte, com a moral um pouco mais elevada. Mas eu não consigo cravar um favorito para esse jogo. Tem o fator mando de campo que é importante demais para qualquer equipe da Série B, e quando se olha para o Atlético tem esse fator também muito elevado. Quando eu olho para os dois grupos, eu vejo dois grupos bem interessantes. Talvez a falta aqui do Shailon tenha algum peso para uma avaliação de 1 contra 1. Mas eu vejo um confronto que tende a ser equilibrado. Me agrada um pouco mais os laterais do Cuiabá, me agrada muito o nome do Lucas aqui no meio de campo, do Lucas Mineiro, o nome do Pedrinho aqui na ponta esquerda, o nome do Derek Lacerda. Se ele joga centralizado, eu não gosto tanto, mas quando ele joga um pouco mais aberto, ele consegue desenvolver um pouco mais. Do lado do Atlético, os dois atacantes de lado, principalmente o fator Marcelinho, é um ponto alto. Esses dois nomes no meio de campo e a figura do Romão também chamam a minha atenção. Falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com a imagem, antes de deixar aqui o vídeo, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Todo dia tem conteúdo aqui de futebol brasileiro, seja ele de qualquer divisão. Só não estou cobrindo muito a 4ª divisão, mas Série C tem alguma avaliação breve, Série B com muito destaque aqui toda a rodada, quase todo jogo tem rolado pré, então fica ligado aqui no canal. E falando sobre transmissão, esse jogo do Atlético contra o Cuiabá tem um ponto interessante. Além do grupo Disney, também vai ser transmitido pelo Kawai, aqui de forma gratuita pelo aplicativo. Fica ligado aqui no canal, deixa a sua inscrição, deixa o like se curtiu o vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima.